Deixai que venham a mim as criancinhas. Foi a fala de Jesus aos discípulos que queriam se interpor ao grupo de meninos que queria ir ao colo de Jesus. Sempre fazemos isso. Queremos que os adultos tenham paz e achamos que a risada, o burburinho das crianças incomodam os adultos, esquecendo-nos que quanto mais próximo as crianças estiverem dos adultos, que as acolham no seu regaço, mais essas crianças haverão de ser homens e mulheres integrais. E todas as vezes que nós nos interpomos a esse movimento, nós as distanciamos de Jesus. Essa fala, que habitualmente é tomada no sentido de levar a criança ao conhecimento do Evangelho, levar a criança à evangelização, levar a criança ao acesso aos conteúdos que Jesus nos trouxe, eu quero resgatar uma forma outra de enxergar essa fala, fazendo menção à necessidade que nós devemos ter, num olhar diferenciado, de permitir que a nossa criança interior possa ir ter ao encontro do Cristo que se nos habita. Dentro de você tem uma criança interior que você nem se dá conta, que guarda a síntese da tua história desta vida. Há uma criança que também traz uma história de outras vidas. Essa criança interior, se ela foi bem cuidada, amada, se ela teve um lar soberano, bom, suficiente, cuidador, fértil, ela é uma criança dourada. Aquilo que o notável Gustavo Jung haveria de dizer, uma criança maravilha. Quem tem uma criança maravilha é um adulto jovial, encantador, que tem bom humor, curiosidade, exerce a liberdade com responsabilidade e ama. Porque uma criança bem educada é a matriz de um adulto bem estruturado. Mas se a tua criança, se a tua história trouxe percalços, se você teve pais razoáveis ou meia boca, ou se você não teve pais, ou teve só um pai ou uma mãe, ou se você teve tutores que não deram conta de poder fazer um acolhimento possível às tuas necessidades, é verdade que você teve os pais que você mereceu, mas também é verdade que você pode reitinerar muita coisa que aconteceu dentro de você que não foi bom, que não foi legal. Você pode revisitar a sua infância e mediar que essa criança ela possa fazer um caminho que nós estamos propondo sê-lo feito agora. Porque é muito difícil ter um lar que seja tão abundante que nós tenhamos nos conformado como seres integrais. É muito difícil. Fazemos parte de um planeta de provas e expiações e os espíritos que somos pais estamos aprendendo a ser pais. Às vezes erramos, às vezes acertamos e algumas vezes nos nossos erros nós ferimos as nossas crianças. E às vezes, mesmo sem ferir, as crianças se sentem feridas, porque elas interpretam que os pais fizeram desse ou daquele jeito e se sentem excluídas, magoadas, preteridas, abusadas e às vezes nem foram. Essas esquisitices que isso nos acontecem, que foram fatos que se consolidaram na história da nossa vida, seja porque aconteceu de fato, seja porque nós interpretamos desse jeito, elas estão presentes em nós enquanto adultos, jovens e idosos. E vão nos acompanhar além dessa vida. Então é de bom tom que possamos fazer a mediação dessa criança, cuidando dela para que ela encontre Jesus. Nós, enquanto adultos, nem nos damos conta que trazemos uma criança ferida. Habitualmente, nós a conduzimos e somos dominados por ela. Quantos de nós nos entregamos a atitudes que são tão infantis que depois a gente mesmo se estranha. Como é que eu pude ser tão imaturo nessa situação? Mas não é uma situação pontual. Às vezes elas se repetem com tanta frequência que chama a atenção. Então, enquanto adultos, quantas situações se nos alcançam
E a gente se surpreende comendo além do que deve comer. Às vezes fazendo do copo de bebida o espaço que lembra a amamentação do seio materno. Quantos de nós fazemos uso da química de forma indevida, assumindo a posição de um adicto, experimentando o transtorno de substâncias, na tentativa de anular, apagar, diminuir dores que nos vão na alma, decorrentes da infância? Quantos outros de nós experimentamos compulsão? Vamos às compras, mesmo sem ter dinheiro, e compramos aquilo que às vezes nunca vamos usar. Tal é a multiplicidade dos vestidos, das bolsas, dos sapatos, que nós guardamos com a etiqueta, que nunca foram utilizados por nós no nosso cotidiano. Quantos de nós trazemos uma raiva que nos domina aqui e acolá, ou o medo que nos sitia? Não conseguimos trafegar em alguns ambientes sociais porque temos tantos medos. E quantos de nós estamos à cata de alguém que possa nos preencher amorosamente numa relação romântica, esperando que de algum modo alguém venha nos resgatar para um espaço que a gente acha que é a felicidade que está nos aguardando? Tudo isso é um pouco do muito que nos habita, e que muito desse conteúdo, não todo, está relacionado à nossa infância ferida. É que a criança, quando nasce, fundamentalmente, ela necessita do alimento mais importante para a sua subsistência. Chama-se amor. Porque o leite alimenta o corpo, mas não alimenta a alma. O amor é a excelência com que nossos pais, maternando-nos e paternando-nos, nos nutrem a alma, dando-nos segurança, assertividade, a certeza de que nós valemos a pena e que, em sendo amados, nós nos sentimos estruturados, ganhamos um sentimento de alto valor que vai modelar a nossa boa autoestima. Mas se esse amor ele é claudicante, se o meu pai ou a minha mãe não puderam estar tão presente quanto eu deveria esperar, em função das minhas necessidades de espírito limitado que eu sou, trava-se dentro de mim uma conspiração resultando num conflito. Eu não me sinto amado pelos meus pais. Ou eu não me sinto suficientemente amado. Às vezes é um pai que trabalha viajando muito e não comparece muito na minha vida. Mas eu não entendo, enquanto criança, na formação do meu ego, de que isso se estabelece desse jeito em função de que ele tem uma necessidade de trabalhar para me bancar, para me sustentar. Então, eu experimento esse sentimento de que ele não me ama e me sinto relativamente abandonado. Às vezes, um pai e uma mãe guardam experiências de saúde comprometida, experimentam doenças mentais. Por exemplo, uma mãe depressiva, ela não tem disponibilidade para cuidar do filho. E se ela é uma depressiva crônica, a criança não é cuidada pela mãe e não se sente amada por ela, mas ela não entende que a mãe é doente. Ela atribui que é ela, a criança, que não tem graça, que não tem predicados para atrair o amor de mãe. E ela formula dentro dela um conceito que é profundamente dilacerador. Ela se sente envergonhada de si mesma por ela ser deficiente, por ela ser mal formada, por ela não ser uma criança que seja capaz de atrair a atenção, o amor, o cuidado dos pais. É assim que a maioria de nós, espíritos limitados, interpretamos as ocorrências. É verdade que há situações onde a mãe não cuida mesmo, onde o pai, que é nosso inimigo do passado, ele não nos dá tanta atenção. Mas em muitas situações, são várias outras motivações que fazem eu interpretar erroneamente de que eu não sou amado. Porque às vezes os pais fazem um esforço imenso para dar o melhor de si, mas o melhor que eles nos dão não é suficiente segundo o nosso autoconceito. E nós achamos que nós não recebemos, não é porque eles não puderam nos dar, é porque nós não tivemos os atrativos para receber. Como se nós não merecêssemos por sermos pessoas mal formadas. E aí nós criamos essa vergonha interior, que vai modelar a baixa autoestima, que vai modelar uma timidez extremamente invasiva, que vai gerar pessoas
encalacradas, enrustidas, que vai gerar ao longo da minha infância distúrbios no meu comportamento escolar. E, por não merecer, eu associo um outro sentimento que é o de culpabilidade. Por exemplo, se os pais me corrigem com agressões, eu acho que eles me agridem, e às vezes é um destempero do pai, da mãe ou de ambos, às vezes é doença, às vezes são processos espirituais, mas eu acho que eles fazem isso exatamente porque eu sou uma pessoa imprestável. Então eu me sinto culpado por ter gerado no pai a agressão, ou a mãe, a agressão que eu recebi. Isso vai formatando uma mistura extremamente explosiva de lacerante, de vergonha de ser o que sou e de culpabilidade por acontecer o que acontece comigo. Essa matriz, ela se contrapõe àquilo que é tudo de bom que faz uma criança dourada, uma criança maravilha, uma criança luz, que é ser nutrida por amor, que é se sentir amada, se sentir suficiente, que é ser validada, que é, portanto, perceber de que ela é amada do jeito que ela é. Essa contradição de uma infância que não foi tudo isso que eu esperava que fosse, ou que foi apenas razoável, ou que foi uma tragédia, porque o meu pai desencarnou, eu vivi uma orfandade da figura do pai ou da figura da mãe. Às vezes entrou um enteado, um padrasto ou uma madrasta que não sintonizou muito do processo da família, às vezes assumiu posições invasivas ou abusivas. Enfim, essas situações, elas me afetam profundamente o meu desenvolvimento. O alicerce de um homem é a infância. E da infância, os primeiros anos, a partir da concepção, são os mais importantes na reformulação de um espírito. Não foi sem razão que o espírito Alexandre deveria dizer a Segismundo, induzindo a reencarnação, para que ele pudesse diminuir perispiritualmente de tamanho, num movimento de miniaturização, e estabelecer o processo da reencarnação iniciante. Ele diria: Segismundo, fazendo um processo de indução, pense em ser criança, a fim de que um dia você possa ser homem, no sentido de ser humano. É assim que é a nossa infância. Se não somos amados ou se somos rejeitados, se sofremos violências físicas, violências químicas, violências sexuais, se sofremos qualquer nível de violência, nós ficamos abatidos, feridos, machucados. Aí a criança, que é essa base, esse alicerce, vai construindo uma segunda infância, a idade da adolescência, com fraturas que ela carrega. Será um jovem naturalmente esquisito, às vezes depressivo, às vezes violento, às vezes adicto, em função desses dramas que ele traz dentro de si, que não foram suficientemente solucionados. Mais tarde, modela um adulto como a gente, meia boca. A gente não consegue conversar com alguém que discorde da gente, a gente se destempera. Se está numa reunião e alguém não considera a minha palavra, a gente levanta, sai e bate a porta. Quem faz isso é criança, não é adulto. Mas nós temos comportamentos infantis nessas ocorrências sociais. No trânsito, se alguém me fecha, eu vou e quero dar na cara do outro, como eu apanhei ou dei na infância. Enfim, eu fico replicando comportamentos que eu experimentei e eu não consegui atualizá-los. Eu não consegui dissolver. E eu trago esses traumas como fraturas da infância e que me dominam, transformando-me num adulto que não consegue ser um adulto razoável, egoicamente estruturável. Não consigo me colocar nem como cidadão, quanto mais como homem de bem, que é o objetivo da doutrina espírita. É que nós trazemos dentro de nós uma criança ferida e somos dominados por ela. E uma criança ferida, ela precisa ser vista, considerada, ela precisa ser visitada, ela precisa ser olhada, porque ela faz mais mal do que um obsessor. Porque o obsessor, a gente entra na casa espírita, às vezes os benfeitores dizem: você vai ficar lá fora, e fica lá fora, vai para um outro lugar. A gente ora, desconecta da gente, a gente passa uns momentos legais, respira. A gente dorme, eventualmente, orando. Os espíritos amigos nos retiram, o obsessor não nos pega durante a noite. Mas a criança
Não adianta, você dorme, acorda, entra no centro espírita, sai do centro espírita, ora, ela está contigo, porque ela faz parte de ti. Não tem como tu desconectares dela, salvo quando tu faz um surto psiquiátrico, que aí tu negas ela completamente. Ou ela assume completamente a tua vida. Então eu quero dizer a você que muitas vezes você, podemos estar sendo dominados por uma criança interior machucada. O nosso comportamento não é de um adulto que funcionalmente se coloca no mundo. É de um adulto que traz uma criança ferida, que o domina relativamente. E o domina no trabalho. Se você é um chefe duro, implacável, tal como seu pai foi com você, é a sua criança, que machucada, modelou aquela formatação de uma abordagem dura e flexível, e você agora é um adulto mão de ferro. E não sabe que você faz isso dominado por uma criança interior, como se fosse um fenômeno de autoincorporação em si mesmo. Por isso o espírito Eurípides Barçanufo fala no processo da autodesobsessão. A autodesobsessão é o atualizar as minhas encrencas, me liberando delas, transformando-me, que é o objetivo máximo do espiritismo, a nossa transformação interior. Essas encrencas vêm de outras vidas e dessa vida. E dessa vida, a infância ganha prevalência, porque tudo que acontece na infância tem um poder invasivo muito grande, porque nós estamos extremamente vulneráveis. É por isso que a gente renasce criança, para ser suscetível ao processo da educação. Mas nós não somos só suscetíveis ao amor, nós também somos suscetíveis ao ódio. Assim como o amor aformoseia com as suas mãos delicadas a argila, compondo uma obra de arte, uma mão asquerosa, cruel, de alguém que conviva comigo na posição de um cuidador, entre aspas, de um tio, de um professor mal formado, ou de um pai ou de uma mãe doente, essas mãos cruéis podem modelar uma argila bem flexível e fazer uma excrescência. E se a argila ela é flexível na infância, ela endurece na adolescência e fica completamente rija no adulto. E diz Emmanuel, só as duras provas poderão refazer no adulto aquilo que não foi refeito enquanto na juventude e na infância. Então, eu quero lhe apresentar a sua criança, que surge quando, num dado momento, a tristeza toma conta do teu coração e ameaça entrar no processo da depressão. Uma nostalgia de amor, porque tu não fostes nutrido suficientemente. A tua ânsia para preencher um vazio que ficou resultado do desamor parental, da não maternagem, a falta do alimento essencial da alma, que é o amor, que tu tentas hoje preencher com comida, com sexo, com droga, que você tenta preencher, às vezes, numa compulsão por compras, ou com dinheiro, ou com status. Aí você tenta esconder ou tenta preencher, mas nada que vem de fora preenche o que deve ser preenchido de dentro para fora. Essa criança continua sofrida, domina o adulto, que pode ser um adulto de sucesso, socialmente falando, que conseguiu escalar na dinâmica social uma posição muito relevante. No entanto, ele é um adulto infeliz, e quanto ele mais cresce, mais vazio ele tem. E lá pelas tantas ele começa a assumir uma atitude estranha, esquisita. E se ele não se der conta, ele entra num quadro psiquiátrico. A criança que é demasiadamente lesada e que não é cuidada, se vai havendo uma sucessão de reforço dessas dores, na medida que a gente vai se desenvolvendo, corremos o risco de sairmos de um transtorno meramente emocional para um quadro de desequilíbrio mental, agora exigindo a assistência de um psiquiatra e o apoio de medicamento que possam vir ao encontro para regular o nosso sistema nervoso central, que está afetado por uma série de histórias que comparecem no cotidiano, que são ativadas, vêm e me dominam energeticamente, lesam-me perispiritualmente, desaguam no corpo físico e me fazem desenvolver um quadro de um transtorno psiquiátrico. Vejam que se a criança não é bem tratada, nós culminamos mais vezes num adulto que vai adoecer fisicamente, não só emocionalmente. Sem falar
de que se essa criança que guarda a história do cuidado que seus pais tiveram para com ela, precário, ou do descuido, ou da rejeição, porque às vezes há uma rejeição efetiva, ela cresce e ela vai replicar isso na relação conjugal dela. Ela vai ser, com o seu parceiro, com a sua parceira, alguém que vai requisitar do esposo o que o pai não deu, requisitar da esposa o que a mãe não deu. E ao invés da gente casar com uma mulher ou com um homem, a gente meio que, na visão freudiana muito pertinente, a gente casa com pai e mãe, e aí não dá certo. Fica uma relação meio confusa, meio incestuosa emocionalmente. Porque a gente exige do esposo como se ele fosse nosso pai, exige da minha esposa como se fosse a minha mãe. E aí a relação começa a travar. É que a minha criança interior, ela comparece num adulto e cobra aquilo que não lhe foi dado, mas ela cobra de uma outra pessoa. Então, eu quero lhe dar uma boa notícia. Cuide da sua criança. Não transfira para o esposo ou para a esposa. Não transfira para o dirigente da casa espírita, porque a nossa criança, às vezes, domina o adulto. A gente chega na casa espírita e ai do expositor que não queira nos ouvir. Ai do dirigente que tem horário. Não, ele quer porque quer. E às vezes é um capricho da criança que não foi atendida. E ela olha na expositora, acha que é a mãe. E aí ela exige as entranhas da mãe, o útero. E a expositora dá o que pode, no seu limite, na sua condição, no seu horário, dentro das condições, ela tem outros compromissos. Ai dela que não me escute suficientemente. Aí eu saio magoado. Quem saiu magoado? O adulto que saiu magoado ou a criança que fez o adulto vergar-se diante da mágoa? Não transfira sua criança para o coordenador da infância, para o coordenador do estudo sistematizado, porque nós fazemos isso. Não transfira para a sua relação romântica, para a pessoa com quem você está se relacionando, essas pendências internas. Em outras palavras, não terceirize a sua criança para ninguém. Ela é sua. Eu vou repetir. Ela é sua. É você quem tem que cuidar dela. Você pode encontrar cúmplices, até companheiros de jornada que te ajudem conjugalmente a cuidar da tua criança, um amigo confidente, os companheiros da casa espírita, um amigo outro, parentes, podem nos ajudar a cuidar sim. Um religioso pode ajudar a cuidar da nossa criança, mas você não pode transferir para a mão de ninguém. Como habitualmente os pais fazem com as crianças externas. Transferem para a babá, transferem para o colégio. Ai do colégio que não eduque a minha criança. A tarefa da educação é dos pais, não é do colégio. O colégio é complemento, ele entra como auxiliar. Mas a gente cobra da escola como se fossem os professores os responsáveis, cuidando de 30, 40 crianças. Quando é que ele vai poder fazer o que você, como pai e mãe, não faz e que deveriam em casa? Mas a gente faz esse processo de transferência também hoje, porque dentro de nós, a nossa criança se embola com a criança externa. Porque quem traz uma criança muito machucada internamente, tem dificuldade de ser pai, de ser mãe. Então, cuidar da criança interior é preparar-se e melhorar para cuidar da criança exterior. Porque se a criança interior vai bem cuidada, eu consigo chegar na criança externa, no meu filho, na minha filha, mais intensamente, mais profundamente. Porque eu estabeleço limites, eu dou afeto, dou afago, eu brinco com elas, aplico sanções quando necessário, porque eu estou bem dentro de mim. Eu estou bem alinhado dentro de mim. Mas se eu estou ferido, às vezes eu espanco meu filho porque eu fui espancado. Quem espanca é a criança interior. Às vezes, em situações menos invasivas, a gente vê a pessoa brigando com o filho por causa do chocolate. Não, o chocolate é meu, não é meu. Divide o chocolate. Quem é que está dividindo o chocolate? É uma mãe adulta com seu filho ou é a criança dentro da mãe que briga pelo chocolate com a criança externa, que é o filho dela? Vejam quantas coisas acontecem conosco e a gente nem se dá conta. A gente passa batido. Não sabe de onde vêm esses comportamentos. Aliás, a gente nem para pensar nesses comportamentos, salvo quando vem uma incursão policial, quando termina uma relação, quando vem uma dor externa. Mas, espiriticamente, nós somos convidados todos os dias a olharmos para nós mesmos, a nos autoconhecermos, a percebermos como é que funcionam nossos padrões de transação emocional, social,
para a gente se conhecer. Se há uma criança dentro de você, você precisa visitá-la. Pelo menos. Mas é de bom tom que você assume perfilhando a sua criança. Não tente fazer como você está tentando fazer, entregando aos pais que já estão idosos, que deram tudo que podia dar, e você ainda quer que os pais façam por você o que eles não fizeram. Às vezes os pais estão para desencarnar, e o filho está lá querendo que o pai diga que ele o ama, porque ele sempre se sentiu preterido em relação aos irmãos. E ele vai lá na expectativa, ao invés de ajudar o pai, que está fazendo o trespasse, que tem as suas atrapalhações, ele vai lá, mas pai, tu me ama, ele tá querendo ser atendido. Quem é que está sendo atendido? É o adulto ou é a criança? É a criança. Às vezes aquele pai não deu conta, tinha vínculo mais com os outros irmãos, não com ele. Mas a gente tem que entender isso, senão a gente vai passar batido. O pai desencarna, a gente ainda fica com culpa, porque não ouviu que era amado, e o pai saiu em condições lamentáveis. Então nós precisamos, em cuidando, aí a gente entende o nosso pai e a nossa mãe. Não fica cobrando deles. E passa a dar à nossa criança o que faltou. Porque quem vai maternar a tua criança e paternar a tua criança é você. Com auxiliares ou não. Se ficou muito complicado, às vezes você precisa de um profissional para te ajudar. Mas se não ficou muito complicado, é você que vai cuidar de você mesmo. E vai poder ser grato ao pai, à mãe. Porque habitualmente os pais fazem o melhor que podem pelos seus filhos. E há 3 palavrinhas que se encadeiam, que nós precisamos. Quando nós nos voltamos para a nossa criança, nós habitualmente nos voltamos para os nossos pais, reconhecendo que os nossos pais conseguiram fazer por nós. Nem que seja só o corpo que nos deram. Não nos abortaram. 2, sermos gratos por tudo que eles nos ofereceram. E 3, honrá-lo. O que nós recebemos de bom, levando adiante. O que os nossos pais fizeram de encrenca que nos machucaram, nós simplesmente vamos refazer isso dentro de nós mesmos, lamentando que os pais não deram conta, ou não conseguiram, ou não fizeram escolha, mas não nos cabe julgá-los. Então, quando a gente chega nesse bom lugar de se autoatender, a gente desonera os pais. Aí a gente chega como o melhor filho, porque a nossa criança não vai nos dominar e encurralar o pai. Ao contrário, nós vamos chegar e vamos fazer uma chegada boa, gostosa, carinhosa, e vamos iluminar os nossos pais com o nosso processo de autoiluminação. Eu vi na minha história, eu quero compartilhar nesse momento, um lance autobiográfico. Meu pai era uma pessoa muito interessante, já desencarnou. Ele tinha adoração por um filho e os outros eram os outros. Então a gente chamava esse um de o filho de ouro, e nós outros era o filho de latão. Ele tentava esconder, mas era escrachadamente posto no comportamento dele a diferença que ele fazia. Os pais não têm que ter tudo igualdade com os filhos, mas ele tem que ter uma equalização nos princípios, nos valores, na justiça. Eles podem ter mais afinidade com um ou com o outro, mas eles não podem ser injustos. Ele não pode trazer presente para um e não trazer para o outro. Porque esse aqui eu gosto mais do que eu gosto menos desse. Não pode ser assim, porque isso é lesivo. Eles podem e devem tratar os filhos equanimemente, a despeito de ter mais sintonia com um ou com o outro, é normal do lei da afinidade. Mas o meu pai não tinha equanimidade, ele era injusto. E eu tinha uma encrenca, eu e meus outros irmãos, mas eu vou falar por mim, eu tinha uma encrenca com ele, porque eu percebia que ele tratava o meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, de uma forma muito diferente. Por exemplo, estava jogando bola na rua, aí ele vinha, chamava a atenção do meu irmão levemente e de mim ele ameaçava uma surra. Aí eu chegava com meu irmão e disse assim, o que é que o papai te disse? Não, papai não disse nada. Eu digo, como não disse nada se ele me ofereceu uma surra? Se me encontrasse jogando bola na rua? Então isso ia me encrencando. Mas aí o Espiritismo é essa doutrina que não nos coloca na posição de vítima. Ela não deixa a gente se acomodar nesse lugar, que é um lugar horrível. Ela nos coloca como protagonista de nós mesmos. Aí eu fui começando a me trabalhar. E eu comecei a entender de que ele tinha uma afinidade com o Eduardo, meu irmão, muito grande. E ele não tinha suficiente competência para fazer uma gestão mais equânime, mantendo a afinidade com esse meu irmão. Eu fui entendendo porque esse meu irmão tinha para com ele uma paciência que eu não tinha. Aí eu tinha uma inveja espírita, sabe aquela inveja espírita?
como é que o Eduardo tem tanta tolerância com meu pai e eu não tenho a tolerância, frequentando o centro espírita, fazendo tarefa, participando dos encontros, dos congressos. E como é que eu não tenho, como filho, a mesma paciência? Eu ficava olhando o Eduardo tinha uma paciência com o velho Abel. Abel era o nome do meu pai. Mas tudo que nós precisávamos conseguir com meu pai, era o Eduardo que conseguia. Porque ele tinha escuta para Eduardo, para nós ele não tinha. Mas nas encrencas dele, era o Eduardo que tinha mais paciência. Aí eu comecei a admirar o amor de um pelo outro. Saí desse olhar precário da desigualdade com que ele me tratava e passei a admirar a beleza que é o amor de duas pessoas que se cultivaram, porque não era dessa encarnação, porque o Eduardo era assim, o mais devagar da família, era o que conseguia estudar mais devagar, era o que passava só depois, era o que ia para as festas mais das gafieiras, a gente ia para as festas dos certinho. A gente era mais Mauricinho, Eduardo era assim, beirando a marginalidade. Mas o meu pai adorava o Eduardo adorava o meu pai. E eles se cuidavam um ao outro de nos causar inveja. Uma vez meu pai precisava fazer exame de próstata. Vocês sabem que exame de próstata é muito incômodo. O exame propriamente dito. Não o teste sanguíneo da dosagem do PSA. Então a gente tentou convencer o velho Abel, ninguém conseguia. A gente chamou o Eduardo, porque tudo Eduardo consegue. Quando a gente viu o Eduardo, já tinha posto ele no carro. Como é que ele entrou no carro? Será que ele sabe que vai fazer o teste do proctológico? Aí a gente se aproximou do carro, aí o Eduardo olhou para ele, o senhor sabe que o senhor vai fazer exame de próstata, não sabe? Aí ele riu. E o senhor vai levar uma dedada, sabe? Assim. E ele começou a rir. Eu digo, olha, o Eduardo, ele ri de tudo. Porque quando a gente ama, o nosso olhar para o outro que nos ama é sempre de muita flexibilidade. Por isso que é bom amar. O amor abre fronteiras, derruba muros, cria pontes. O amor é coisa extraordinária. Então eu passei a modelar o Eduardo para ter paciência com o papai que eu não tinha. Passei a observar o quanto o amor precisa ser cultivado. E fui me reconciliando, cuidando da minha criança interior ferida. E lá num dia, botei as mãos assim nos ombros do meu velho e disse, ei, velho, a gente era inimigo, agora a gente é amigo, né? Ele me olhou, nós éramos inimigos, porque ele que batia. Era eu que apanhava. Quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca, né? Eu dizia, éramos, pai, mas já passou. Aí eu percebi que ele nem se dava conta das asneiras que ele fazia com os filhos no processo desigual e, às vezes, numas atitudes violentas. Eu levava uns tabefezinhos, não era porque eu fosse dar para virada, é porque ele se confundia. Mas era tão bonito que quando chegou no alvorecer da existência, que nós já estávamos bem, porque o irmão foi ajustando o outro e a gente foi se ajustando. E no final, eu deixei de ver a minha mãe como essa pessoa extraordinária. Porque ela é extraordinária, é um espírito superior. Eu comecei a olhar o meu pai como um espírito extraordinário. Porque com tantas limitações, como uma doença psiquiátrica, como uma deficiência física, ele conseguiu fazer tanto. Era incapaz de passar alguém para trás. Deu exemplos de limpidez moral, de integridade. Ele era conferente de carga. Então, os navios chegavam, ele fazia as conferências. Então, os estivadores tiravam as cargas. Faltando café, por exemplo, vinham alguns comerciantes e tentavam seduzir o meu pai e pagar propina para ele tirar a carga daqueles comerciantes primeiro, e não as cargas que estavam na frente. E ele não cedia. Veja, era só tirar uma carga na frente da outra. Mas ele achava injusto, tinha que tirar na ordem que estava. E os estivadores deixavam de ganhar propina e ficavam com ódio do meu pai. Mas ele não conseguia ser desonesto. Não me lembro de uma atitude de relacionamento extraconjugal. Pérolas, num espírito limitado, tinha muitas limitações. Mas quantas coisas boas que eu não via que eu fui vendo quando eu curei a criança. E no final da sua existência, ele estava lá na UTI, experimentando a falta de ar, a proximidade da desencarnação, com 94 anos. E eu cheguei para visitá-lo na UTI, sabendo que estava na plataforma de lançamento para o mundo espiritual.
E aí, vocês imaginam que quando eu cheguei, a primeira coisa que ele me disse? Cadê o Eduardo? Mas a minha criança já estava tratada. Eu disse, pai, Eduardo vai virar, pai. Ele não deu bom dia, boa tarde, não me abençoou, nada. Cadê o... Me viu, perguntou pelo Eduardo. E adivinhe qual foi o último filho a visitar o velho Abel? O Eduardo. Precisou que o filho viesse, o caso o neto do meu pai, filho do Eduardo, do Rio Grande do Sul, emparedar o meu irmão Eduardo e dizer, qual é, velho? Tu não vai visitar o teu velho está para desencarnar, tu não vai visitar teu velho? O Eduardo é anestesista, rato de hospital, e não ia visitá-lo na UTI. Não queria se despedir. Não queria dizer adeus. Foi o último filho a visitar o meu pai. Mas eu já estava com a criança ferida tratada, esse encontro próximo da desencarnação dele já não tinha mais repercussão. Então, quando nós cuidamos da nossa criança interior, nós nos libertamos de nós mesmos, não é dos outros. Nós deixamos de ser pesado com os outros. Nós não colocamos a nossa demanda histórica infantil em ninguém. A gente briga menos com o vizinho, briga menos com o trânsito. No trabalho a gente tolera as outras pessoas, porque a gente começa a olhar para as pessoas e vê que elas estão agindo a partir da infância. Você olha assim, uma criança ferida ali dentro daquele adulto. Você vê a criança ferida dentro do adulto. Aí você tem mais tolerância, porque você sabe que ele nem sabe. Que ele age infantilmente porque ele não descobriu ter uma criança ferida interior. Então, a fala de Jesus é absolutamente louvável. Deixai que venham a mim as criancinhas. Levar a tua criança a Jesus, poderíamos interpretar nessa nova perspectiva, é você, como adulto, mediar o encontro da tua criança ferida com o teu Cristo interno. Porque tu tens uma dimensão crística que te habita. Através do quê? De um adulto que conhece Jesus. É Jesus quem vai me dar condição de juntar a minha criança e fazer com que a minha dimensão crística possa ir curando a minha criança, me ajudando enquanto adulto a curar a minha criança. E eu faço essa interlocução com Jesus, com o Evangelho, para permitir esse autoencontro de uma criança ferida que me habita e de um Cristo interno que está ali impedido de receber dessa criança, porque o adulto não leva essa criança ao Cristo interno. Então, a proposta ousada que nós trazemos é: leve a sua criança ao seu Cristo interno. Como fazer isso? Se aproxime como adulto de Jesus, do Evangelho. Você vai ter força para olhar para a tua criança ferida. Vai ter disponibilidade para poder escavucar o Cristo interno. E esse encontro será um encontro de cura. Mais cedo ou mais tarde, a tua criança vai começar a brilhar, a ser uma criança dourada, fazendo menção ao homem de ouro da Grécia, que não precisa de nada porque ele é de ouro. Então, essa criança vai ser uma criança maravilha. Tu serás um adulto que vais experimentar uma estruturação diferente. Vais ter bom humor, porque um adulto que não brinca, que não ri, um adulto que não tem curiosidade, ele está com uma criança ferida dentro dele. Veja Chico Xavier, que já no final da sua existência sempre tinha uma tirada, as piadas sempre inteligentes, mas sempre guardava o bom humor. Qualquer coisa ele dizia beleza, tudo era para ele era beleza. Porque ele via o mundo com beleza. Nós, na medida que vamos nos cuidando e vamos atualizando esses conteúdos da nossa infância, nós vamos ficando pessoas mais leves. A saúde melhora, a conexão com eu sou anjo guardião melhora, as conexões com os espíritos necessitados diminuem, porque a gente vai resolvendo as encrencas, não tem tomada e plugue. E a gente vai se dando conta de que a vida é tão boa, de que quando a gente encontra Jesus, nós podemos encontrar o Cristo interno, e podemos nos cuidar, e podemos reclamar menos dos outros, e passamos a exigir menos dos pais que estão presentes ou que já foram, e passamos, portanto,
a exercer aquilo que a tradição coloca como regra de ouro, amar o próximo como a si mesmo, amando o divino por extensão. Nós passamos a nos amar, porque ninguém ama o próximo se não se ama. E ninguém faz caridade se não faz auto-amor consigo próprio. Porque o auto-amor, ele se extravasa espontaneamente para os outros. Porque se tu estás de bom humor, por exemplo, tu entra no elevador, não importa se o vizinho está de mal, tu está de bom humor. Ele não fala, tu fala que ele não fala contigo, você, que pena, está chateado, coitadinho dele. Você não vai se contaminar, porque você está bem. Então, quem cura a sua criança, não amanhece bem, dorme e amanhece bem. E a cada dia fica melhor. Aí a pessoa olha para você, o que está acontecendo? Está amando, é? Aí você, sim, estou amando-me. E se eu me amo, tudo fica melhor. Porque o meu olhar passa a ser um olhar amoroso, compassivo, indulgente. Então, levar a criança a Jesus é uma possibilidade de um convite feito há 2000 anos atrás, que nós temos retardado ao aceitar esse convite e retardatariamente nós estamos dentro da cronologia das reencarnações, esperando não sei o que para poder fazer isso. O Espiritismo, com uma doutrina de lucidez, nos convida para que possamos marcar um encontro conosco mesmo e começarmos a grande saga do auto-amor, que não tem fim, porque nós somos tão infinitos nas nossas possibilidades, nas nossas entranhas, no nosso inconsciente, que quanto mais tu te ama, mais tu tem vontade de te amar. Mas o auto-amor não é o narcisismo, não é o egoísmo, não é a vaidade, não é a arrogância, é o autocuidado, o bem-querer consigo próprio. É essa atitude de alguém que, estando bem consigo próprio, está bem com o outro imediatamente, sem precisar planejar. E cuida bem do filho, cuida bem do pai, cuida bem do avô, do vizinho. E se está no avião, e se está na rua, ou no supermercado, e surge uma demanda, você já está atendendo. Mas está atendendo com a leveza. As suas intervenções, elas são sempre equilibradas. Elas cheiram o amor. Porque você está se impregnando dia após dia de amor. Então, nesses dias, onde tem muitas crianças habitando chefes de estados no mundo, onde nesses dias tem muitas crianças lesadas, à frente de grupamentos religiosos, que às vezes inclinam as pessoas para o morticínio, para serem homem-bombas. Nesses dias, onde a humanidade parece que vive uma infantilização e parece que os homens deixaram de ser homens, se agridem, se matam, se espancam. Nesses dias onde muitos seres humanos não saem de casa com medo, síndrome do pânico, fobia social. Nesses dias de tanto desequilíbrio social, emocional e de tanta doença psiquiátrica que leva ao suicídio, nós somos convidados a um movimento de vida, amando-nos um pouco mais a nós mesmos, visitando a nossa criança, que nos aguarda há muito tempo, que possamos fazer um processo de passar a limpo a nossa própria história e curar dores que ficaram lá atrás, intencionais ou não, e chegarmos à conclusão de que nós não somos pessoas falhas, deficientes, que não temos graça. Nós somos pessoas adoráveis porque nós fomos criados por Deus. E, em sendo adoráveis, nós precisamos compartilhar no auto-amor e na confirmação de que nós valemos a pena, confirmar a nossa autoestima e sairmos distribuindo com as pessoas as bênçãos que a vida nos dá e as bênçãos que nós descobrimos em nós mesmos. É hora de levar a nossa criança a Jesus. Não as embaraceis mais. Isso, se você fizê-lo, se você fizer, há de ser um novo pai, uma nova mãe para os seus filhos. Na atividade profissional, se você é um educador, um professor, um cuidador de crianças, em algum lugar, você o fará com maior envergadura. E as suas relações afetivas serão melhores. E as compulsões tendem a ceder. E quando você vê, você é um cristão que está no mundo com tanta necessidade de cristianismo.
E aí você já não vai mais ter necessidade de ser violento, de andar armado e de estar a peso de remédio caminhando todos os dias. Você estará em dia com o divino, conectado com Jesus, em dia consigo mesmo e ampliando a cada dia o amor que você tem por você mesmo, amando o próximo na mesma medida que você ama. E nessa relação, descobrindo a divindade. Por isso que nesses dias faz falta de evangelho. E é necessário que possamos abrir o coração para que esse orgulho desse adulto que não se verga diante da sua criança, que não se ajoelha diante da sua criança para cuidá-la, nós recebemos de Maria Dolores uma chamada para que possamos considerar Jesus, apresentado por Allan Kardec, a fim de que a nossa chegada seja uma chegada mais pela mensagem e não pelo rito. Que a nossa chegada seja de fundo e não de forma. Que a nossa interação com a nossa criança seja uma interação genuína e não uma máscara social religiosa. E é nesse sentido que a mensagem de Jesus ecoa até os dias de hoje, nos chamando para que possamos considerá-lo na nossa existência e o mundo possa fazer uma pausa para ouvi-lo. Quiçá haveremos de reconhecer de que Jesus é o nosso norte e haveremos, portanto, de não necessitar tanto ouvir o clamor dos espíritos quando dizem na fala de Maria Dolores, em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Senhor, a tua promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refulgindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Te percebemos aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta, creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.